E atualmente trouxe uma informação mega interessante dentro do que a gente entende da lore. Bom, a gente tenta entender, né? Porque é meio complicado. Então, assim, eu vou tentar montar aqui uma teoria sobre aquela sala, literalmente, do QSMP, que foi descoberta recentemente. Houve até um grande evento, né? Realmente com alguns participantes, já que outros estavam na Twitch lá na França, né? Quem viu o meme do Forever sabe do que eu tô falando. Mas o Forever voltou, o Selbit participou dessa empreitada junto com o Peck e o Mike, né? Não só eles, mas também outros participantes, como o Bad Boy Halo, que ainda acabou não indo, entre outros também. Bom, eu vou estar aqui falando sobre isso. Eu sou o Jax, se você quer saber o que a gente vai falar, sim, se inscreva no canal, ative o sino, uma meta de 10 mil inscritos. Sem mais delongas, simbora pro vídeo. Bora! Olha, galera, vamos dividir isso aqui em 3 pontos. Primeiro ponto, literalmente eu vou falar agora, é a sala, ou melhor, as salas. Se você conhece muito bem filmes, séries, seriados, sempre tem alguma coisa que envolve uma estrutura, uma organização e o mais importante, algo que media aquilo tudo. Bom, a gente sabe que nós, dentro do QSMP, a gente tem a federação, no qual a federação gerencia tudo que acontece na ilha Quesadilha, seja pro bem ou pro mal, seja como os ovos vieram à vida, seja como os códigos vieram a trazer problemas ou soluções. Então a gente sempre consegue perceber e entender que a ilha Quesadilha é algo importante. Pode ser um experimento ou literalmente a ilha Quesadilha nunca existiu. Quando eu falo nunca existiu, é como se fosse um experimento mesmo. É algo que é fabricado. Então quando aparece aquela ilha, ou melhor, aquela sala imensa, com, se eu não me engano, 7 a 8 andares subterrâneos, e cada andar tem um ponto interessante, a gente consegue perceber que tem um ponto que eu tenho que estar falando sobre ele. Eu vou chamar esse primeiro ponto de estrutura. E por que estrutura? Bom, se você percebeu diversos andares no qual foi descendo o Forever e o Selbit explicando, cada andar remete a um ponto da federação no qual a gente sabe pouco. Então vamos pensar assim, digamos que aquela base, aquela primeira base que eles encontraram, foi literalmente o ponto principal da federação. Quando o pessoal chegou na ilha através de trem, quando os ovos ainda nem existiram, quando literalmente tudo aquilo era mato. Literalmente a gente sabe que tem um governo que comanda aquilo tudo. Então aquela estrutura montada do primeiro andar até o último mostra literalmente isso aí. Geralmente cada base da federação tinha seus, como é que eu posso dizer, integrantes, e cada andar remete a cada integrante. Por exemplo, o primeiro andar remetia, eu vou inventar um nome, não estou falando que é ou não, é em teoria, né? O primeiro andar remetia basicamente ao estudo de campo, o segundo andar ao estudo de computação, o terceiro andar literalmente ao estudo de comportamento humano, o quarto andar literalmente ao estudo mais aprofundado em relação a filosofia, fisiologia, o quinto andar ao estudo de vídeo, ou seja, para entender o comportamento das pessoas. O sexto andar basicamente são os mais integrados, no qual é a federação, ou seja, o pessoal com a patente mais alta pode entrar no sétimo, oitavo, nono, décimo, subsequente. Então, literalmente, e você repara bem nos andares, cada andar literalmente tem uma estrutura diferente. Todo mundo sabe que a federação dentro do QSMP é tudo branco. Se você viu quando o Selbit foi banido pro QSMP Census Bureau, você vê que é uma sala toda branca, literalmente com muita coisa diferente, certo? Mas você também percebeu que dentro daquela base inteira, literalmente tem muito, mas muito desse bloco branco lá também. Ou você pode pensar, mas é um bloco qualquer, tá tudo certo. Não, se literalmente é algo que a federação montou, mas abandonou. Então, se você enxergou isso tudo, você percebe que literalmente isso é uma primeira base na época no qual foram os primeiros habitantes que chegaram. Só que ninguém descobriu isso.
até agora. Então você percebe isso, você estuda, você conhece, literalmente você sabe que ali era a base primordial, e no qual leva ao segundo ponto, no qual é aprofundamento. Quando você percebe que literalmente o aprofundamento dentro daquela base é única, basicamente você percebe que tem um lado A e um lado B, e eles se interligam literalmente. Desde quando o Selbit foi expulso por Census Bureau e depois literalmente ele voltou à vida, né? Literalmente ele e o Phelps, para encontrar justiça, né? Contra a federação. Você percebeu que o Cucurucho estava atrás de outra pessoa. E essa pessoa era Jaden, literalmente. Ele, através dela, queriam a mesma coisa. Só que com a Jaden foi diferente. A Jaden tinha que pegar materiais, literalmente, para aquela base. Só que o detalhe, os materiais foram levados? Foram. Mas se eu te contar que aqueles materiais não eram para aquela base, e sim para algo que eles estão construindo muito escondido. Quando a gente viu, quando o Selbit mostrou onde ela depositou os materiais, e no qual apareceu os códigos, né, com o livro na mão, esse ponto dos códigos eu vou chegar um pouquinho mais para frente, a título de explicação, só nesse sentido mesmo. Então, assim, dentro daquelas salas, né, ali você enxerga que é algo mais de estudo, é algo mais de explicação do que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Só que quando a gente viu que a Jaden entregou isso, basicamente o time rolou e o Nether foi aberto, o portal do Nether. Então, o que poderia ter acontecido com a Jaden? Será que ela entraria no Census Bureau? Não faz sentido nenhum. Ela poderia entrar para uma outra organização dentro da federação, um outro lugar que se interliga com aquilo tudo. E se a Jaden, literalmente, fosse conectada por um novo grupo da organização da federação, já que o Selbit é basicamente a pessoa certa para estar estudando os ovos, e se a Jaden fosse um outro grupo? Eu não sei o nome, eu não posso falar qual é, até porque o próprio Census Bureau, ou melhor, a própria federação não disse nada. Nem o próprio Pato, igual aparece para falar um monte de coisa, ele não falou. Então é algo que eu, como teorista / comentarista, né, não sou Arnaldo Souza Coelho, mas eu tento, posso estar falando sobre isso, porque isso é a profundidade. É um pouco rasa, mas é onde a gente consegue chegar. Talvez a Jaden via acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela, só que ela não teria um Phelps para caçar, e sim uma armadilha através do filho que ela perdeu, para ela ser capturada e sequestrada, entende? É o que eu penso que poderia ter acontecido. E chegamos assim ao terceiro ponto, no qual é literalmente aquelas salas lá embaixo e o código. O nome desse terceiro ponto eu vou chamar ele de literalmente o início do fim. E por que o início do fim? Gente, basicamente 6 salas. Literalmente a imagem que a federação disponibilizou através do Twitter mostra pessoas andando no deserto. Do nada, um cara chamado Bob apareceu. Isso, aquele zumbi lá que tá construindo um monte de coisa, né? Vai entender. Só que ele apareceu. 6 pessoas, 6 ou 7 se eu não me engano. E pelo que a gente pode ver ali, tinha um ovo ali também. E se aquelas pessoas fossem ligadas à federação? Como disse um vídeo há tempos atrás, os primeiros habitantes que vieram de trem, que estavam ali. E se for isso eu dou no chute. E se forem literalmente as primeiras pessoas que conheceram a Ilha Quesadilha, que literalmente a última pessoa que tiver naquela imagem for um ovo, coisa que eu não duvido, aquilo pode estar explicando muito mais sobre o passado da ilha, no qual nem os novos habitantes conhecem, nem eles sabem o que fazer, a ponto de os próprios códigos entregarem um livro explicando um monte de coisa, no qual eles falam isso ou falam aquilo. Para mim, como criador, eu consigo perceber que eles estão tentando contar que só aquelas portas serão abertas por aquelas pessoas que estão no deserto. Agora, quando que elas vão ser encontradas? Quando que elas vão ser escritas através do Twitter? Será que depois das eleições? Será que antes das eleições começarem? Porque logo a gente vai saber quem vai ser o novo presidente da ilha. Ou prefeito, ou governador, sei lá. Ele vai ser uma pessoa mega importante. Só que o que me interessa literalmente é como que isso vai ser abordado.
como que ela vai ser encontrada? Será que vai ter um evento, um portal vai aparecer no deserto e pá, essas pessoas vão sair dali? A gente não sabe quem elas são. A gente não sabe se vai ser um viagem os japoneses, os alemães. A gente não sabe se vai ser igual o Kukuruchi, vai mandar um ha-ha-ha, vai beber o xixizinho ali pronto, fé nas crianças. A gente não sabe. Mas é algo que está muito aberto à interpretação, entende? A gente não sabe como vão ser esses criadores, né? A gente nem sabe se é criador, se vai ser NPC besta andando pelo deserto, porque já apareceu um, no qual é o Bob. Mas quem serão os demais? A gente tem que estar pensando nisso. Eu acho que vocês possam estar respondendo isso também. E esse é o vídeo. E aliás, esse é o início do fim. Se você gostou do vídeo, simples. Se inscreva no canal, ative o sino. Uma meta de 10 mil inscritos. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Vamos me despedindo por aqui. E é isso. Até logo. Tchau, tchau. Fui.